Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Recentemente eu publiquei aqui um vídeo sobre o meu relato de amamentação. Eu acho que era muito mais do que o relato de parto, uma das coisas que eu mais queria compartilhar com vocês sobre o meu maternar. Para quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link bem aqui na descrição. E agora, 2 meses depois, amamentando a Bel exclusivamente com o meu peito, me sinto à vontade para contar o que muita mãe vive lá no início e um pouquinho também da nossa trajetória aqui, tanto minha quanto dele, nesse processo, né? Que para mim foi muito importante, foi muito impactante e eu acho que para ele também, já que, como eu falei no outro vídeo, o Abel escolheu muitas coisas dessa amamentação, desse nosso processo. Não só da pega, não só do momento de ficar exclusivamente no peito, mas também da nossa rotina. Ele dita bastante as regras aqui em casa. Ele é uma criança já de muita personalidade, dá pra ver que ele sabe o que quer, ele sabe os momentos que ele quer mamar, ele sabe os momentos que ele precisa ficar no aconchego do peito. Ele me olha de um jeito muito interessado na amamentação. Claro que ali atravessado o tempo todo com esses saltos que tem todo mês. Vou falar um pouquinho sobre isso também aqui. Então, bora acompanhar esse meu segundo relato da amamentação, agora exclusivamente no peito e os seus impactos, tanto no meu corpo quanto no corpo do nosso mini divo. É muito importante que vocês saibam que no momento que o Abel decidiu pegar o peito de cara lá no 3º mês, a gente passou por uma transformação na nossa rotina. Né, ele tinha ali um processo de evacuação muito específico e isso foi transformado. Eu tinha um cuidado com o meu peito que eu precisei também redobrar esse cuidado e prestar mais atenção. E a nossa rotina aqui caminhou por outros caminhos. A gente começou a sair para eventos, para trabalhos, a gente viajou nesse meio tempo. E, como vocês muito bem sabem, só eu dirijo. O Panda ainda não dirige, dirigirá em breve. E aí eu preciso tirar leite o tempo todo para o Panda ficar com leite no banco de trás, tal, para qualquer eventualidade ali do Abel, ele ter o meu leite à mãos. Então a gente começou a se readaptar para essa nova rotina e esse novo processo com o Abel. E aí lá no comecinho, quando eu fiquei exclusivamente no peito com ele, eu senti uma mudança muito grande no processo de evacuação dele. Vamos começar falando sobre isso. Ele tinha um período ali de evacuação que era uma vez por semana, mais ou menos, né, a cada 7 dias. E aí ele ficou algumas semanas, acho que 1 ou 2, ainda mantendo essa rotina e depois ele deu uma parada. E aí isso deu uma assustada na gente, porque a gente não estava acostumado com isso. Eu sei que tem muitos bebês que têm rotinas completamente diferentes. Eu converso com algumas amigas que são mães, que estão com nenenzinhos também. E, tipo, tem neném que mesmo desde o período de recém-nascido, atravessando ali os primeiros meses mais difíceis, eles mantêm uma rotina diária de evacuação, às vezes dia sim, dia não. O Abel nunca foi assim, desde o início, né? Então, a gente tinha uma referência ali semanal do dia do cocô. A gente chamava assim. E aí, depois que ele ficou exclusivamente no peito, a gente passou alguns dias de apreensão, tentando entender como seria essa nova rotina, né? E agora ele meio que deu uma fixada por 1 semana e meia ou 2, né? Foi mais ou menos isso, de fazer dia sim, dia não. Aí a gente ficou mega animado, mas aí agora parou de novo e ele já tá há 7 dias sem. Então é uma coisa realmente que a gente precisa ir entendendo com a amamentação exclusiva do peito, porque às vezes o corpo do bebê absorve o leite 100% e não sobra nenhum resíduo físico para ele evacuar. Isso acontece, é normal. A pediatra que está acompanhando a gente, o Abel aqui, ela fala isso o tempo todo, porque toda hora eu tô. É normal? Tá tudo bem? Ela é normal, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Existe, óbvio, um período limite, aí é bom cada um conversar com o profissional que está acompanhando, mas o Abel tá dentro de uma rotina que tá saudável para ele, né? Quantidade de fraldas por dia estão super ok, então ele tá recebendo essa nutrição do meu peito, que é o mais importante. E aí isso deu uma acalmada no meu coração ansioso, por conta exatamente dos 3 primeiros meses, né? Eu criei muitas neuras, eu criei muitos medos, fiquei muito apreensiva com muitas escolhas e muitos desenrolares, e eu acho que agora, olha isso, gente, com 5 meses de Abel, é quando eu tô começando a acreditar no meu processo, a acreditar no meu leite
a acreditar na nossa rotina junto e a acreditar que está sendo saudável para ele também, né? Tem muito isso. A amamentação é um ponto muito frágil da nossa maternidade, e aí, nossa, todas nós, é um ponto de muita dúvida, de muita cobrança também social. Não é só nossa, né? Não é simplesmente, nossa, eu queria muito amamentar, nossa, eu queria muito fazer desse jeito. Não é só a romantização que a gente tem durante a gestação, como eu já falei algumas vezes que eu tive muita romantização, mas também a expectativa mensal de você levar o seu filho ao pediatra e ele estar dentro do esperado de crescimento, de desenvolvimento, de ganho de peso, de crescimento, né, de altura, do crânio, tudo isso é avaliado mensalmente. Então eu digo que a consulta da pediatra mensal virou ali o meu novo vestibular, sabe? Eu tô todo mês me preparando para o vestibular daquele mês, assim, eu tô indo nesse processo e eu acho que agora que eu tô conseguindo olhar para nossa rotina, olhar para o Abel, olhar para os resultados dele e ficar do tipo, acho que tá bom, acho que tá ok, vamos lá, tô confiando em mim mais um pouco. Então essa autoestima mamária, como que chama essa autoestima? Amor próprio. Amor próprio da mãe é difícil, né, gente? Podemos falar um pouco sobre isso em outro vídeo. Me fala aqui como tá a sua autoestima de mãe aí do outro lado. Bom, enquanto eu tava gravando, o Mini Divo acordou. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui um pouquinho de como eu faço para retirar o meu leite, né? Esse é o momento que eu mais gosto de retirar. Quando ele está de fato mamando, porque a outra mama começa a ter um estímulo muito maior e a produção fica maior também, para eu conseguir armazenar a maior quantidade de leite possível. E eu acho muito divertida essa cena, assim, eu me sinto muito a mãe de filme, sabe? Produzindo leite, fazendo ali o meu filho ser alimentado, ficar bem nutrido e pensando já nos futuros, né, nos momentos futuros em que ele vai precisar do meu leite quando eu não estiver perto dele também. Do meu peito, o que eu posso dizer é o seguinte: guerreiras que a gente é, hein? Eita ferro! Caraca, cara, juro, dói. Amamentar dói. E eu acho que isso torna tudo muito mais visceral pra gente, né? Porque é o alimento do nosso filho, da nossa filha, enfim, saindo de dentro da gente, que depende totalmente da nossa alimentação, da nossa hidratação, do nosso autocuidado também, né? Do quanto que a gente está descansada, em paz, sem cobrança, tranquila com a vida que a gente tem e com aquele ambiente, com a rotina do nosso bebê, agregado a tudo aquilo que a gente é exposto diariamente também, porque às vezes a gente está muito tranquila dentro da gente aqui, nossa cabeça, nosso corpo, mas aí coisas acontecem, né? Então, o ambiente que a gente está inserido também tem muito valor nesse processo de amamentação. A alimentação é uma parada assim, cara, comam fibra, entendeu? Comam legumes, porque isso impacta diretamente na amamentação e, obviamente, no processo de nutrição da criança. Um feijão com arroz, eu como muito feijão com arroz, eu gosto muito de feijão com arroz. Né? Mingau, mingau. Mingau, cara, como mingauzinho. Já veio. Eu vou no clichê, come a canjica e o mingau. Falo em parte como taurina, que amo comer bem, amo coisas gostosinhas e petisquinhos ao longo do dia, então que sejam saudáveis, né, que estejam ali a favor da nossa amamentação, mas ao mesmo tempo se cuidem, sabe? Comam coisas gostosas que te dão prazer, porque eu acho que o prazer de estar vivendo esse processo de amamentação colabora e muito com a amamentação também. E aí, nesse meio tempo, veio o peito. E o peito, para mim, curiosamente, era um alerta que eu tinha na minha cabeça há muito tempo. Por quê? Minha mãe teve questões durante a amamentação dela, lá na década de 80. Minha irmã teve questões com a amamentação dela há 7 anos, quando meu sobrinho nasceu. E eu tenho algumas amigas que já tinham me relatado algumas dificuldades, algumas questões e algumas consequências da amamentação, que obviamente foram corrigidas e tudo mais, mas coisas que elas viveram e que estavam ali no meu imaginário me cobrando um medo, uma ansiedade, talvez. E aí, quando o Abel pegou direto no peito exclusivamente nessas últimas semanas, óbvio que eu fiquei prestando muita atenção, né? Passando ali o leite no bico do peito toda vez, para dar uma cicatrizada e uma amortizada ali naquele. Fica como se fosse um ralado, uma assadura realmente, né? O amamentar.
E aí eu fui seguindo algumas instruções. Minha consultora de amamentação recomendou muito fazer um sachêzinho de chá de camomila gelado e botar no bico do peito para aliviar também, que é super natural e super ok. Usar os absorventes também quando você vai sair, depois de amamentar, principalmente na rua, evita que o seu bico de peito fique roçando no sutiã, porque o roçar de sutiã também auxilia nesse negócio da assadura, então é uma coisa muito importante para a gente manter ali com a gente o tempo todo. Então tudo isso eu fui aprendendo nessas últimas semanas e vivenciando e entendendo como que era a minha reação a essa dor, como era a minha reação a essa assadura. Meu peito é muito grande, então quando ele enche ele fica pesado, e aí eu fui me entendendo nesse processo e agradecendo muito, porque era uma coisa que eu queria. Né? Então eu tinha muito medo de ter alguma questão com o meu bico do peito. E aí, recentemente, começou a ficar super assado o meu bico do peito, porque o Abel está no salto do 5º mês, então ele tá mamando muito, 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 ele tá ficando muito no peito. E aí, outra coisa também que auxilia muito é, com a retirada de leite que eu tô fazendo, né, mais periodicamente, a gente consegue fazer o picolézinho de leite materno para ele. Então ele já tá com o dentinho nascendo, o geladinho é bom para a dorzinha que ele sente ali do romper do dente e a coceira da gengiva. Então a gente está juntando o útil ao agradável. Eu tiro o leite, a gente faz o picolézinho, dá para ele, ajuda na dorzinha da gengiva, na coceirinha do dente e nessa fome que ele tem durante o salto do 5º mês, né? Que ele fica querendo ali, de forma muito visceral, mamar o tempo todo. Então dá uma descansada no meu peito também e ele consegue ter, ainda com o meu leite, a nutrição e um entretenimento e um alívio, tudo em um só negocinho, que é esse picolézinho, todos os dias, o que é muito bom. Tá começando a fazer calor, inclusive aqui no Rio, e aí ele já tem um agregado ali, um valor agregado, o primeiro sacolé da vida de Abel. Fala sério, é muito maneiro, né? Claro que, assim como o seu bebê, o Abel tem uma rotina de sono, passa por salto, tem as questões aí da vida acontecendo que vão meio que atravessando o crescimento dele e essa rotina que a gente tenta organizar, mas que tá o tempo todo assim, se adaptando, equilibrando todos os pratinhos. Para a rotina de sono, o que eu faço eu tento ser o mais simples possível para não exigir demais dele, até porque a gente trabalha muito viajando, indo para outros lugares, e é importante que ele também esteja adaptado a uma rotina de mudanças, né? O que é minimamente irônico por si só, porque a rotina demanda que não tenha mudanças, porém ele precisa se acostumar com uma rotina de mudanças. E é meio que sobre isso mesmo a nossa vida. E aí a gente está fazendo assim, quando dá mais ou menos ali 5 e pouca da tarde, a gente começa a rotina de sono dele, né? Então a gente brinca com ele até ele cansar bastante. Panda entra com ele no banho, eu começo a organizar as coisas para ele poder já ir desacelerando, desacelerando, quando ele tá, tipo, limpinho, cheirosinho, arrumadinho, assim, já coçando o olhinho, eu trago ele pro peito, dou uma amamentada nele boa, que, curiosamente, quando ele tá muito cansado, dura, tipo, 10, 15 minutos no máximo, ele já apaga e dorme bem, assim. A primeira dormida dele tem sido ali de 5, 6 horas quase, às vezes. Às vezes é 4, às vezes é 6, fica nesse intervalo. E aí depois ele tem acordado uma vez de madrugada. Em período de salto, ele acorda mais e fica mais no peito também. O que demanda mais tanto dele quanto de mim, mas tudo bem, são períodos de saltos. Inclusive este salto que estamos vivendo agora, o de 5 meses, é o salto, né, cara? É o salto. Ele é um grande desafio, é bem diferente, a percepção neurológica do bebê está muito maior, ele está questionando mais a natureza da realidade dele, e aí ele faz isso com tudo, né? Inclusive com o peito. Trouxe o mini divo para terminar esse vídeo comigo, porque o pessoal da pintura chegou. Vocês sabem que a gente está terminando o quartinho dele, o escritório, estamos em reforma. Então o Panda tá lá com a galera e ele veio ficar aqui comigo um pouco. Eu queria muito que vocês soubessem que existe uma normalização aqui na minha vida e uma vontade de normalizar cada vez mais a maternidade, né? Eu sei que as pessoas têm o hábito de romantizar demais na internet, existe essa necessidade de mostrar que tá tudo perfeito sempre.
não é perfeito, sabe? A rotina de todo mundo tem as suas demandas, tem as suas histórias, tem as suas particularidades. E é por isso que eu gosto tanto de compartilhar um pouco da nossa história aqui com vocês. E quero ir continuando esse diário da amamentação do Abel, da rotina do Abel. Mês que vem já é introdução alimentar, né? Então vai ter essa adaptação também do meu leite com a alimentação. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como vocês mesmos falaram para mim lá na gestação, passa muito rápido mesmo. E a gente trocar, criar essa rede de apoio aqui. Estou pensando, inclusive, de criar um grupo, de começar ali uma troca um pouco mais próxima com as mães que me acompanham, para a gente ir fazendo esse diário coletivo, sabe, entre nós, trocando experiências, trocando dicas, talvez. Era uma coisa que lá no início eu tinha muita dificuldade durante a gravidez. Eu queria viver aquilo ali de uma forma muito particular e única, sem me basear muito nas histórias dos outros, mas eu acho que agora eu tô num momento de querer falar, né, de querer dividir, de querer entender um pouquinho também como é a rotina das outras pessoas para melhorar a minha e contar mais para vocês como funciona a minha rotina. Enfim, vou ficar aqui com o nosso mini divo, que está acordadíssimo agora, pleno, feliz, querendo brincar, fazer seu tummy time. E conto com vocês para continuar essa história aqui nos comentários e me dizer como que é a rotininha de vocês de amamentação, se vocês também estão extraindo o leite de vocês. Enfim, é isso. Beijos. E até a próxima. Tchau. Até tchau para todo mundo. Tchau.